Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Cleiton Moore e eu vou trazer mais um conto brasileiro. Dessa vez eu não achei um povo ao certo ser atribuído, mas é o povo ali da região do Xingu. E o nome do conto seria basicamente A Origem da Luz. Então vamos começar. Bem, como eu falei, no conto que eu li não se atribui a povo nenhum especificamente. Eu também pesquisei para ver se em outros lugares também, para ver se alguém atribui esse conto a algum povo específico, né? Pesquisei, só que tipo, não dá muito para saber porque é pro Rio Xingu, né? Da região do Rio Xingu. Pela descrição, acredito que aconteceu no Mato Grosso, ali no coisinha. Só que o que acontece? Tem muitos personagens dentro desse conto que aparecem em outras histórias, em outros contos, e aí fica difícil saber qual foi o povo especificamente, né? Então, bem, é isso. Eu vou começar a história, e aí qualquer coisa no final vocês comentam qual povo é, se você já conhece essa história, se conhece qual povo é que deu origem a essa história e espalhou para os outros, vamos dizer assim. Então vamos começar. Bem, em tempos imemoriais, o Sol e a Lua habitavam a Terra junto com os humanos. Eu falei no último vídeo, inclusive, que saiu de contos brasileiros, né, que isso era comum em vários povos. E aqui é mais um deles, tá? Então, assim, não é incomum encontrar essa situação. Mas se o Sol e a Lua estavam com os seres humanos nesse caso aqui, e o nome do conto é A Origem da Luz, significa que tudo era trevas. Existia um mundo. Por algum motivo tinha planta, tinha bicho, tinha tudo, mas não tinha luz. Tá bom. Tinha gente, mas não tinha luz. E quem é que detinha a luz? O Urubu Rei, mais uma vez aqui, estrelando um conto. O Urubu Rei, ele tinha a luz. Não era como se fosse o sol em si, né? Ou a lua, ou as estrelas, como em outros contos. Ele aqui tinha a luz, especificamente a luz, o amanhecer, vamos dizer assim. Mas vocês vão entender que na verdade não era bem urubu-rei, era quase como se fosse as aves que detivessem aquele poder e escondessem de forma organizada, quase como uma linha imperial, ou alguma coisa assim, até um parlamento, ou algo desse tipo, né? Elas detinham. Mas vamos continuar aqui no conto. Bem, nesse caso, o povo chegou um momento que ia cobrar o Sol e a Lua para que eles fizessem alguma coisa, para que eles tivessem a luz para poder iluminar, para as coisas acontecerem de forma mais tranquila, vamos dizer assim, visto que o ser humano não é um bicho bem adaptado ao escuro, né? Se a gente usar a seleção natural aqui, seria nesse caso, né? Mas não convém, né? A gente tá partindo da realidade que a gente tem. Então, o que acontece? Nesse caso, o povo cobrava a sua lua, até que em Inaê e Porã, que eu vi que Inaê também pode ser Nhaê e Porã, que são nomes comuns pelo que eu pesquisei, que eu tentei usar esses nomes como pesquisa para ver se achava de que povo era, mas não diz muita coisa. Foram cobrar o Sol e a Lua, esses eram gêmeos, e foram cobrar o Sol e a Lua para fazer alguma coisa. E o Sol, o que é que eu vou fazer? Aí eles, não, tu pode chegar lá no Urubu Rei e pedir. Ele, olha, ele não vai dar a luz pra gente. Aí ele, por que não vai dar? Ele, porque não é só, se trata só sobre bondade, é também sobre deter o poder. Se eles são os únicos seres que detêm o poder, ele não vai dar pra gente assim, mas ele pode compartilhar. Você é burro? Que coisa absurda. Se ele compartilha, ele perde o poder dele. Não é tão simples assim como parece ser. O Sol é inteligentíssimo, né? E aí... Mas ele disse, não, mas eu vou parar aqui para pensar, vamos fazer aqui uma estratégia. Ele e a Lua decidiram fazer uma anta de madeira. Parecido com outro conto que eu já falei aqui no Resgate do Sol, da Lua das Estrelas e tal, que eu falei em outro vídeo. Eles fazem uma anta, só colocam esterco dentro da anta. E enchem bem muito a anta com esse esterco. E fica esperando os escaravelhos aparecerem. Então os escaravelhos começam a aparecer. E quando a anta tá cheia de escaravelho, que apareceu lá tudo, aí eles começam a chamar atenção. Tipo, chama ali as moscas. E diz assim para as moscas, leva isso aqui como encomenda para o Urubu Rei. Meio que um presentinho. E aí as moscas vão, levam a anta. Agora a mosca... Para conseguir levantar uma anta e levar, né? Vamos no lúdico. E aí elas levam para o Urubu Rei. Quando chega lá, ele fica perguntando o que é aquilo e as moscas tentam explicar. Só que o Urubu Rei não consegue entender a língua das moscas. Então ele chama alguma ave que entenda. E ele chama o japim, que é uma ave que é Chechel, o nome, né?
que é versada em vários cantos nesse conto. Também no conto, quando o Japim ele perde o canto, também fala sobre isso, que era uma ave que antigamente era versada em todos os cantos e depois ela perde, né? Nesse caso aqui também ela é versada em todos os cantos das aves, então ela falava muitas línguas, então por isso ela poderia ir lá. Então o Japim vai e leva... Agora eu fico pensando, por que eles falavam isso do Japim? Tem essa habilidade oculta com alguns... Enfim... Aí, voltando aqui, o Japim é chamado e ele não consegue entender a língua das moscas, mas ele fala que um primo dele consegue entender, então ele chama outro. No conto, trata como se fosse outra espécie de árvore, chamada João Conguinho, mas quando eu fui pesquisar, é a mesma ave, então seria só primo mesmo, só que o que foi lá não sabia falar dos insetos, mas tinha outro que sabia, né? E aí ele foi lá e chamou, e ele traduziu dizendo que aquilo era um presente do povo das trevas, para ele, né, da escuridão ali, para ele. E ele experimentou aquilo, o Urubu Rei, e gostou muito, sabe? Ficou assim, encantado com aquele presente, aqueles caraveles gostosos e tal, bem rechonchudos, aquele negócio todo. Aí ele foi fazer, tipo, uma reunião e dizer, galera, bora lá embaixo buscar mais disso aqui, que tá muito gostoso, vamos lá buscar. Só que aí o que acontece? Aí o povo fez, tá, vamos ver isso aqui, não, porque isso aqui é muito bom, bora lá. Aí desceram, obviamente, né, ele mandou assim a cavalaria na frente, vamos dizer assim, pra ir lá na frente, no caso a cavalaria não, a avaria, né, a averia. Ele mandou uma averiguação. Olha isso, com um apóstrofe, averiguação. E aí, só que quando chegou na Terra, já tava, o Sol e a Lua já estavam preparados. Eles estavam dentro de uma anta também de madeira, já ali preparados, esperando. Também estavam com esterca ali, cara. E os caravelhos estavam entrando. Só que aí eles deixaram uma areazinha pra observar. E aí todos os bichos foram lá, todas as aves que foram convocadas, urubus e tal, foram lá se alimentar. Achou estranho, ficou naquela, será que pode chegar perto? Não pode, vamos ver, vamos devagar. Foi chegando, foi comendo. Só a Lua aqui, ó, nada. Fazendo nada lá dentro ali, ó. Só aqui, ó, pleno. Imagine Sol e Lua como forma humana, tá, gente? Aí vamos lá, ele tava ali pleno, eles estavam ali pleno, tranquilo, bonitinho assim, tranquilo. Só que o que acontece? Tinha o Falcão também que tava ali observando, parará, e ele, assim. E o que acontece? Depois de um tempo, quando todo mundo tava empolgado, que o Urubu Rei já tinha ido, já tinha entrado ali, o Sol foi dar umas piadinhas pra ver se o povo já tava assim, inebriado com a comida, vamos dizer assim. E aí quando ele fez isso, o Falcão avisou. Só que o Urubu Rei tava tão concentrado em comer que nem, ó, se importou. Aí ele pegou o Sol, meteu a mão pra fora e segurou a pata do Urubu Rei. Parecido com outro conto também, né? E aí, todo mundo... E o Urubu Rei lá ficou lá agoniado, pedindo pra soltar. Ou seja, ele não era poderoso, né? Ele detinha luz. Ele detinha luz, basicamente. E aí vocês vão ver que nem era muito ele que detinha luz também, não. Aí vamos lá. E aí o que acontece? Quando ele segurou, ele ficou lá, aquela agonia, aquele desespero. E aí mandou o Sol soltar ele. Ele fez, não, eu não quero. Eu quero que você vai soltar, vai aqui, ó, tranquilinho, bonitinho. Agora, você vai ter que dar a luz pra gente. Aí ele, não vou dar a luz não, porque é um poder da gente e tal, não sei o que. O Sol, ou é isso, ou vá lá, meu filho, escolha. Aí ele parou, pensou, tá, chama a arara vermelha pra ela trazer a luz. A arara vermelha veio, e quando ela tava vindo, ela trouxe o amanhecer. Imagina como se fosse no horizonte, a arara vindo voando, e o sol, e a luz chegando aos poucos assim, ó, antes do sol nascer. Isso é bonito, né? Realmente é bonito de imaginar, no meio da mata e tal, deve ser lindo. E aí, quando a arara chegou, que a luz chegou, aí o Sol disse, pra poder ficar no lugar, né, para poder garantir que essa luz voltará, eu serei o representante e eu vou acender aos céus. Então ele absorveu parte da luz para poder se acender e subir aos céus para ele ficar responsável por trazer. E olhou para a lua e falou, à noite você controla a luz. Aí ela fez massa, e aí eles acenderam, cada um da sua forma, né, de astro, vamos dizer assim, e agora iluminados. O Sol com mais, porque foi ele que segurou o Urubu Rei, foi ele que encabeçou aquilo, e a Lua com menos, mas ela estava lá porque ela foi quem ajudou ele, como estava ali como cúmplice e tudo mais, para poder resolver. Bem, é isso, a história acaba aqui. Eu já falei alguns contos do Urubu Rei que ele traz o Sol. Tem um conto que eu falei que ele traz as estrelas, a Lua e o Sol. Primeiro ele traz as estrelas, depois ele traz a Lua, depois ele traz o Sol. Que é Teu, Tainá, que são as estrelas Tainá, Teu é o Sol. E Randô, que é a Lua.
Eu só não tô lembrado exatamente qual é o povo desse conto, mas eu já fiz um conto assim parecido e tinha uma coisa muito parecido. Esse conto ele pode ser uma adaptação desse outro conto que eu falei antes, mas ele é levemente diferente porque o Sol e a Lua eles passam a não ser prisioneiros, mas sim participantes da batalha aqui, enquanto que o fato de trazer a luz torna a história ainda mais mágica. Não que esconder um astro não seja, mas trazer a luz torna a história mais mágica, trazendo um quê um pouco diferente. Então, provável que isso aqui tenha sido uma adaptação do outro conto, né? Bem, é isso. Eu espero que tenham gostado. Então, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Como eu falei, se souberem de que povo é essa versão do conto, comenta aqui, para eu depois dar uma pesquisada melhor nisso. E se não sabem o que escrever, escrevam Arara Vermelha. E é isso. Valeu!